Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para falar de funções lineares e funções afins. Comecemos por falar da função de proporcionalidade direta. Uma função de proporcionalidade direta é definida por uma expressão do tipo f de x igual a kx, sendo o f de 1 igual a k vezes 1, ou seja, igual a k. Ao valor ou parâmetro de k chamamos de constante de proporcionalidade. A representação gráfica deste tipo de função pertence a uma reta que passa pela origem do referencial cartesiano. Exemplos de funções de proporcionalidade direta. O preço das maçãs ao quilo de uma frutaria é descrito na tabela abaixo. Tem aqui as maçãs e 1 kg de maçãs custa 2,60 €. 2 kg de maçãs, 5,20 €. 3 kg de maçãs, 7,80 € e 4 kg de maçãs, 10,40 €. Reparem bem, o número do quilo de maçãs aumenta e o preço também vai aumentar. Ora bem, se nós fizermos, usando a calculadora, o preço a dividir pelas maçãs, 2,60 € a dividir por 1, 2,60 €. 5,20 € a dividir por 2, 2,60 €. E assim sucessivamente. Ou seja, o valor que está aqui é sempre 2,60 €. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma constante de proporcionalidade que é igual a 2,60 €. Se eu quiser escrever na forma algébrica, a função em termos em n, e eu digo em n porque faz-me lembrar números naturais, é igual a 2,60 € vezes o n, que é o número dos quilos. Se eu quiser escrever na tabela, normalmente a gente escreve aqui 3 pontinhos e colocamos a expressão geral. Para n quilos, o seu preço será 2,60 € vezes n. A representação gráfica deste tipo de funções, não se esqueçam que estamos a falar de quilos, e está sobre uma linha reta, como vocês veem aqui. Quando estamos a falar de 1 kg, o seu preço 2,60 €. Se eu estiver a falar de 2 kg, 5,20 €. E assim sucessivamente. Todos estes pontinhos que estão aqui são estas duplas que estão aqui representadas. Temos este gráfico aqui. Ok. O que é uma função linear? Uma função linear, f diz se existir um número a tal que f de x igual a ax. Para todo o valor x pertencente ao domínio da função. Tal e qual como a função de proporcionalidade direta, os pontos do gráfico de uma função linear pertencem a uma reta que passa pela origem do referencial. Função afim. Uma função f diz-se afim se existirem números a e b, tais que f de x igual a ax mais b, para todo o valor x do domínio da função. Os pontos do gráfico de uma função afim pertencem a uma reta que passa pelo ponto 0b e tem declive a. Ora bem, vamos dar um exemplo. Um quadrado mede de lado x. Determina o valor do seu perímetro. Bem, tenho aqui um quadrado, tenho aqui o x, que é a medida deste lado. O perímetro é a soma de todos os lados, então é x mais x mais x mais x, ou seja, 4x. Então, se o lado medir 1 cm, 4 vezes 1 é 4. Se o lado medir 5 cm, 5 vezes 4, 20. Ou 4 vezes 5, 20, é a mesma coisa. E 4 vezes 10, 40. Então, e se o lado medir 12 cm? Quanto mede o perímetro? Vamos ver. 12 cm. 4 vezes 12, 48. Se o perímetro medir 76 cm, quanto mede cada lado do quadrado? Reparem bem que aqui já é ao contrário.
o perímetro medir 76 centímetros. Então onde é que a gente vai meter o 76? Aqui em baixo. Se o perímetro mede 76, quanto é que mede aqui o lado? Será, se aqui era 4 vezes 12, então aqui é 76 a dividir por 4, 19. Ok? E qual é a expressão algébrica de f de x? Bem, é fácil. A expressão algébrica de f de x, a cada x faz corresponder 4x. Esta é uma função linear. Ok. Na figura, estamos a falar deste gráfico, é uma representação gráfica, está representada uma função linear. Fantástico, uma função linear já sabemos que é da forma f de x igual a ax. Se a abscissa vale 5, quanto vale a ordenada? Reparem bem, aprendemos duas novas palavras aqui com esta pergunta. Abscissa, ordenada. A abscissa nós vemos ou lemos no eixo do x, que é o eixo horizontal. A ordenada lemos no eixo do y, que é o eixo vertical. Se a abscissa vale 5, eu vou seguir esta linha. Quanto é que vale a ordenada? A ordenada vale 30. Ok? Então, a abscissa é 5, a ordenada é 30. Como eu disse, função linear, f de x igual a ax. F de 5 é igual a vezes 5, ou seja, isto é a mesma coisa que 5 vezes a ou 5a. F de 5 igual a 30. Bem, destas duas expressões que temos aqui, nós podemos dizer que 5a é igual a 30. O 5 está aqui a multiplicar pelo a, passa para o outro lado a dividir, e 30 a dividir por 5 é 6. Então, como é que fica a minha função linear? F de x igual a 6x. Completa a tabela. Esta é fácil depois do exercício anterior. 0,5 vezes 6, 3. E reparem bem que aqui está 0,5, aqui aproxima-se ou não se aproxima mais ou menos do 3. Sim, na realidade é 3, ok? 6 vezes 1, 6. Já agora é, ok, tenho aqui 42, se daqui para aqui é vezes, daqui para ali é a dividir. 42 a dividir por 6, 7. 66 a dividir por 6, 11. 20 vezes 6, 120, ok? Vamos ao terceiro exercício. Seja f uma função afim, e reparem bem, afim, já não é linear, tal que f de 2 é igual a 5 e f de menos 1 igual a menos 1. Determina f de 8. Bem, primeiro nós vamos ter que determinar a expressão da função afim. Como é que nós vamos fazer isso? Mais uma vez, função afim, f de x é igual a ax mais b. Se eu substituir o 2 onde está o x, o que é que eu vou obter? Bem, vou obter que f de 2 é igual a vezes 2 mais b. Ou seja, a vezes 2 é a mesma coisa que ter 2 vezes a ou 2a. Então, 2a mais b, que é o f de 2, vai ser igual a 5, que é o que me diz ali. Vamos fazer esta expressão aqui. F de menos 1 é igual a vezes menos 1. Eu aqui coloco o menos 1. Cada vez que o número que tiver aqui do x for negativo, coloquem no entre parênteses, ok? Então, a vezes menos 1 mais b, isto é a mesma coisa que ter menos 1 vezes a ou menos a mais b igual a menos 1. Destas duas expressões, nós vamos fazer um sistema de equações. Então, como é que fica? 2a mais b igual a 5, que é esta que está aqui em cima, menos a mais b igual a menos 1, que é a que está em baixo. É equivalente a quê? Bem, primeiro, qual é a expressão que é mais simples? A de cima ou a de baixo? Olha, eu neste caso gosto mais da de baixo, porque esta aqui tem o 2 vezes a, portanto, torna-se mais fácil de trabalhar com esta de baixo. Então, b vai ser o menos a, passa para o outro lado positivo, vai ser igual a menos 1. E vou substituir já diretamente a menos 1 aqui onde está b. Ou seja, 2a mais a menos 1, que é o b,
igual a 5. 2A mais A, 3A. O menos 1 passou para o outro lado, passou a positivo. Passa a mais 1. Ou seja, 3A igual a 6. O A vai ser igual a 6 a dividir por 3. Se o 3 está aqui a multiplicar, quando passa para o outro lado, passa a dividir. Então 6 a dividir por 3 é 2. Ok, se o A é 2, eu vou substituir onde está aqui A por 2. B é igual a 2 menos 1 e 2 menos 1 vai ser 1. Ou seja, no final, o meu A é 2, o meu B é 1. Vou substituir estes parâmetros, ou estes valores, na minha função afim. Então, como é que vai ficar? F de x igual a 2x mais 1. O A é 2, o B é 1. Então, se eu agora substituir onde está x aqui, substituir por 8, o f de 8 é igual a quê? 2 vezes 8 mais 1. Não esqueçam que primeiro fazemos multiplicações. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17, como nós queremos. E por hoje é tudo. Não te esqueças de deixar um like, partilhar, comentar e de subscrever o canal Gosto de Ensinar. Adeus, até uma próxima.